Olá pessoal, tudo bom? Professor Alexandre, mais um briefing de física, o seu manual de física do ensino médio. Você que está querendo adquirir mais conhecimentos na área de física, estudar para a sua prova, da sua escola, fazer uma revisão para o vestibular, para o Enem, acompanhar toda a matéria aí do Enem, só é seguir o nosso canal. A gente tem todo o conteúdo do ensino médio e também do Enem, com exercícios resolvidos, aulas detalhadas, exercícios fáceis, exercícios complicados. E siga a gente aí no nosso canal, tá bom? Dê o like nas nossas aulas e aproveite o máximo o que a gente conseguir passar para vocês, tá bom? A gente vai para mais uma aula de velocidade média, né? Velocidade escalar média, lá no comecinho da mecânica, né? Da cinemática, tá bom? Antes da gente falar de velocidade propriamente dita, a gente vai trabalhar as noções de espaço e tempo da maneira que a gente precisa aqui, tá bom? Einstein trabalhou lá com a noção de espaço e tempo no universo, né? Também no cotidiano, mas a gente vai ficar aqui só no cotidiano, tá bom? Primeiro, espaço. Espaço para a gente vai ser a mesma coisa que posição, tá bom? A gente tem um carrinho aí, né, na tela, numa rodovia, não é isso? Numa pistinha, tá bom? Então esse carrinho, ele tem aqui um posicionamento inicial aqui, e ele se deslocou para cá, certo? Esse espaço aqui para a gente, ó, vai significar a posição do nosso carrinho, tá? Como se ele estivesse andando numa rodovia. Lá na rodovia, vocês já viram que tem aqueles marcos quilométricos, né? Então, quando ele está lá, por exemplo, no quilômetro 50 da rodovia, a gente anota aquilo ali. Ele vai começar uma viagem, por exemplo, lá do quilômetro 50, tá? A gente anota aquilo ali. Esse daí vai ser o nosso S inicial. Mas o que é S, Alexandre? S vem lá de space, tá? Então, o nosso espaço a gente vai chamar de S. Espaço não quer dizer o tamanho de um ambiente, o tamanho do carro, o tamanho da rodovia. Espaço para a gente é o posicionamento do veículo, nesse caso que a gente está estudando. Pode ser o posicionamento de uma pessoa, de qualquer coisa. A posição num determinado instante, tá bom? Então, quando a gente começa a analisar o movimento, a gente vai chamar aquilo ali de início. Então a gente vai ter o nosso espaço inicial, que é o nosso S inicial. E o nosso carrinho foi até o final da pista aqui, como vocês estão vendo. Então nós vamos chamar isso daqui de S final, SF, tá bom? Lembrando, S vem lá do space, que significa para a gente espaço. Espaço para nós é a nossa localização naquele instante, a nossa posição, tá bom? Então esse SI, esse SI é o nosso espaço inicial. E o SF vai ser o nosso espaço final. Posição inicial, posição final. Localização inicial, localização final. Tá? A gente, por enquanto, não está preocupado em saber o que ele fez ali no meio, não. A gente só está preocupado no início e no fim. Bom, se o carrinho saiu de uma posição inicial e foi para uma posição final, ele não consegue fazer isso daí num piscar de olhos. Né? Ele demora um tempinho. Né? Então, o que a gente vai fazer? Na hora que o carro estava lá no quilômetro 50, a gente tira uma foto, tá? E anota no relógio que horas era aquela. Então, aqui ó, no iníciozinho também, só repetir o desenho de lá para cá, a gente também tem um, um tempo inicial, um instante inicial, o instante em que o carro estava no espaço inicial. E ele foi até esse pontinho aqui. Vamos chamar de nosso tempo final. Deixa eu tirar esse Fzinho aqui, colocar um F igual ao que está ali. Bom, então o que é esse TI? É o nosso
nosso instante inicial. E o TF, nosso instante eu fico escrevendo aqui no tablet. E tem que escrever bem devagarzinho para dar tempo dele entender o que eu estou escrevendo. Tempo final. Então, o carro estava lá no quilômetro 50, estava parado lá, ele vai iniciar o movimento dele no quilômetro 50, certo? Naquele momento, a gente tira uma foto do carro no quilômetro 50 e a gente também tira a foto do relógio. Ele saiu de lá, por exemplo, do quilômetro 50 às 13 horas e se deslocou até o quilômetro 100. Lá no quilômetro 100, você anota o horário que ele chegou, vamos dizer 2 horas, tá bom? Então a gente vai ficar com o início e vai ficar com o fim, tá bom? Como vocês já viram aqui, logo na sequência, a gente tem aqui variação, né? A gente tem duas grandezas aqui que estão variando, né? A grandeza espaço e a grandeza tempo estão variando. A variação ela pode ser negativa, como pode ser positiva. Lá na frente a gente vai ver isso. E a gente simboliza a variação com esse triângulozinho que a gente chama de delta. Vocês vão ver essa letrinha aqui, a letrinha em todo o ensino médio. Tem variação de energia, energia potencial, variação de tempo, variação de distância e assim por diante. Tá bom? Então esse delta aqui pra gente, que significa variação, se a gente colocar uma letrinha nele na frente, por exemplo, no espaço, que a gente simboliza de S, então a gente vai ter um delta S, a gente vai ter uma variação de espaço. Se a gente colocar o Tzinho aqui na frente dele, a gente vai ter uma variação de tempo, certo? Como é que a gente calcula a variação de alguma coisa? A gente pega lá o valor final e subtrai do valor inicial. Então, ó, a gente tem aqui um delta S, como a gente também tem um delta T. A gente tem uma variação de espaço e a gente tem uma variação de tempo. Como é que a gente calcula? Variação de espaço. Eu pego o espaço final menos o espaço inicial. E o tempo? A mesma coisa. Tempo final menos o tempo inicial. Né? Vamos supor que o carrinho estava aqui no quilômetro 50. E ele foi para o quilômetro 100. Então, o nosso ΔS aqui, ó, nosso ΔS vai ser o quê? 100 menos 50, 50. E no caso daria 50 no nosso ΔS. Então vamos supor que lá no quilômetro 50, anotou o horário, ele saiu às 13 horas. Né? E chegou lá no quilômetro 100, eu vou exagerar aqui, vou dizer que o carro estava bem lento. Tá? Ele chegou aqui às 15 horas. Então, tem uma variação de tempo aí. E essa variação de tempo, nesse caso, vai ser 15 menos 13, que vai dar 2. Né? Então, variou o espaço, variou o tempo. Fique com isso na cabeça de vocês, que daqui a pouquinho a gente vai
entrar na velocidade média, tá bom? A gente já tem basicamente tudo que a gente precisa, tá? A gente precisa de unidade de medidas, né? Todas as grandezas físicas tem uma unidade de medida, pra você saber quanto é que vale. 100, é 100 metros por segundo, 100 quilômetros por hora, é 100 joules, 100 calorias. A gente precisa sempre dar 100 coulombs, 100, né, vezes 10 a menos 3 microcoulombs, coisa assim, menos 6, que é o micro, né? E 10 a menos 3 é milho. Então a gente precisa ter uma unidade de medida, tá bom? No dia a dia, nos exercícios aqui, as mais comuns que a gente vai ter são o quilômetros por hora, tá? Que é a que a gente mais usa, né? A gente está falando de carro, o velocímetro do carro está marcando quilômetros por hora. Tem alguns que marcam milhas por hora, né? São os carros americanos, né? Milhas por hora. Mas aqui a gente usa o sistema MKS, né? Então, quilômetros por hora. E tem um outro também que a gente vai se deparar muito, tá? Que é o metros por segundo. Tá? A gente vai estar usando isso daí direto. E vira e mexe a gente precisa transformar um em outro, tá? Eu vou passar uma regrinha aqui, depois vou explicar por que tem isso daqui, tá? Quando a gente quiser transformar de quilômetros por hora para metros por segundo, a gente pega o valor que a gente tem e divide por 3,6, tá? Se a gente quiser fazer o contrário, se a gente quiser vir de metros por segundo para quilômetros por hora, a gente multiplica por 3,6. Mas de onde vem esse 3,6? Se a gente pegar aqui, ó, aqui a gente tem hora, aqui a gente tem segundo, se a gente se perguntar em uma hora quantos segundos tem, né? A gente sabe que uma hora a gente tem 60 minutos, né? Em um minuto a gente tem 60 segundos. Então, para a gente saber quantos segundos tem em uma hora, basta a gente multiplicar 60 por 60. Então, em uma hora, a gente vai ter 3.000, tentar fazer aqui, 3.600 segundos. E daí de onde vem o 3,6? Aqui a gente trabalhou com hora, né? Hora e segundo, né? Quilômetros para metros. Em um quilômetro a gente tem quantos metros? 1.000 metros, né? Então se a gente pegar aqui o 3.600 e dividir por 1.000, a gente vai achar o 3,6, tá? A gente vai precisar nos exercícios estar fazendo essas transformações aqui direto. Quando a gente sai de quilômetros por hora, que é uma unidade grande, né? E a gente vem para uma menor, a gente tem que dividir. Se a gente sai de uma pequena e vem para uma grande, daí a gente tem que multiplicar, certo? Agora a gente tem tudo que a gente precisa para calcular a nossa velocidade, tá bom? Então vamos lá, a gente vê o que é velocidade, né? Aí o nosso carrinho se movendo, bonitinho, né? O que é velocidade? A grandeza que mede a variação do espaço pela variação do tempo. Quanto maior a distância que eu ando, que eu me locomovo, numa unidade de tempo baixa, maior vai ser a minha velocidade, né? Isso é óbvio, né? Então, se você saiu de um ponto, foi até outro, isso você faz no intervalo de tempo. Quanto mais rápido você faz isso, maior a sua velocidade. Quanto mais lentamente você faz, obviamente, menor a sua velocidade. Então, velocidade para nós é o quê? É a nossa variação de espaço aqui, ó, sobre a nossa variação de tempo. Só isso, tá? Nesse início aqui do curso,
A gente não está preocupado se entre o instante inicial e o instante final, se esse carro acelerou, se esse carro freou, tá? Se ele fez curva, se ele não fez curva, né? O que a gente está interessado é saber a velocidade média dele. Então, a gente só precisa determinar os nossos dados iniciais e os nossos dados finais. Tendo isso, a gente consegue calcular a nossa velocidade média. Por que média? Porque a gente sabe que durante esse percurso ele acelerou, freou, acelerou de novo, e teve um pedaço da viagem que ele andou a 60 km por hora, outro pedaço ele andou a 100. Então, para a gente não vai interessar isso não, por enquanto, tá bom? A gente só quer saber em quanto tempo ele fez isso daí, qual distância ele fez, se ele fez rápido, se ele fez devagar, tá bom? Então, a nossa velocidade, ó, é até fácil de entender, né? Se você... Tem gente que não gosta de decorar a fórmula, né? Ah, mas uma fórmula, bem que essa daqui é bem pequenininha, né? Você pode tirar do seguinte, né? Você sabe, ó, do seu dia a dia, pega aí, por exemplo, um carro, né? Que a velocidade é dada em quilômetros por hora, né? Isso aqui, ó, esse tracinho, ele quer dizer o quê? Divisão, não é isso? Quilômetros, quilômetros, tá vindo de quê? Tá vindo de distância, de posicionamento, não é isso? Então isso daqui é o nosso espaço, né? O nosso espaço, a nossa distância, quanto foi que ele andou, né? Nossa distância. E esse H aqui é de quê? De hora, né? Vou acrescentar aqui mais um tempinho. Esse H vai vir de tempo. Então, quer dizer, a gente tem quilômetros, que é distância, espaço, né? Esse daqui quer dizer divisão, né? Divisão. E esse daqui, hora, né? Então, a gente tem quilômetros por hora. A gente tem a distância dividido pelo tempo. Então, a nossa velocidade média, ó, nossa velocidade média vai ser a nossa distância, a nossa variação de espaço sobre a nossa variação de tempo. Essa é a nossa formulinha de velocidade média. Com essa daqui, ó, a gente consegue fazer uma quantidade imensa de exercícios, um diferente do outro, tá? Vários. E desde bem simples até os mais sofisticados, né? Então a gente viu noção de espaço, tempo, variação do ΔS, ΔT, as nossas unidades de medidas, transformando quilômetros por hora para metros por segundo e assim por diante, né? Até a gente chegar na formulazinha da velocidade, que é a grandeza que mede a variação do espaço pela variação de tempo, né? Onde a gente tem, por exemplo, né, quilômetros por hora, a gente tem a distância, né? Vou colocar aqui um cedilha. Então a gente tem a distância, a nossa variação de espaço, dividido pelo tempo sobre a nossa variação de tempo. Legal? Na próxima aula a gente vai fazer exercícios sobre isso daqui, tá bom? Então, continue acompanhando as nossas aulas, porque física a gente aprende fazendo exercícios, né? A gente vê um pouco de teoria, mas a gente vai aprender mesmo na prática, resolvendo exercícios. Tá legal? Então, se você gostou da aula, dê um joinha para nós, se inscreva no canal e até a próxima aula. Valeu, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau.
Oi, oi.